Oi, oi, meus amigos! Hoje eu vou abrir um caso pra vocês que não era meu plano de jeito nenhum comentar sobre isso aqui, só que hoje eu tava me arrumando e pensando, se tem um momento perfeito pra compartilhar isso com o público, esse momento é agora. Esses dias eu e minha irmã, a gente tava fazendo uma receita pra família e tinham faltado alguns ingredientes. Aí a gente foi até um supermercado do bairro mesmo, o Mini Dia, e aí a gente foi lá, pegou o que tinha que pegar, foi pro caixa, e quando a gente tava passando a compra no caixa, o gerente começou a meio que cercar a gente. Calma, a gente não tava roubando. Mas o gerente começou a ficar por perto da gente, ele olhava pra porta, olhava pra gente, como se tivesse preocupado com alguma coisa. E a gente ficou assim com o olhar tentando entender o que estava acontecendo ali naquele cenário. E a gente viu na porta que tinha um garoto de uns 18 anos, que era preto, e ele tava segurando uma sacola na mão, e o gerente olhava pra esse menino e olhava pra gente. E eu e minha irmã, despreocupadas, era apenas uma pessoa comum na porta de um supermercado, como muitas vezes a gente já ficou esperando alguém, né? Aí quando a gente pegou a sacola pra sair, o gerente chegou perto da gente, nós duas irmãs brancas, e chegou pra gente e falou assim: meninas, tomem muito cuidado, tô preocupado com vocês. Começou a demonstrar uma preocupação excessiva, sabe? E a gente, mas por quê? A gente já tinha sacado o que estava acontecendo ali. A gente se fez de desentendida, mas por quê? Ele falou assim: não, eu tô preocupado por causa daquele menino estranho que tava aqui na porta. E o menino já tinha até saído, começou a descer a rua. E eu fiquei pensando, o que que torna uma pessoa aos olhos da outra estranha? Pra mim era apenas um menino, um garoto, na porta de um supermercado com uma sacola. A gente falou, não precisa se preocupar não, tranquilo. E a gente foi descendo e o gerente foi indo até a porta pra acompanhar a gente com o olhar enquanto a gente descia a rua. Enquanto a gente descia a rua, a gente via de longe esse garoto e a gente foi indo em direção a ele. E quando a gente passou bem pertinho dele, ele até recuou um pouco, ele não quis ficar muito próximo da gente. E a gente percebeu também que ele não queria que a gente ficasse com medo dele. Ele foi um pouquinho mais pro lado e falou: meninas, me desculpe pelo incômodo que eu causei a vocês lá no mercado. A gente, que incômodo? Não, eu percebi lá que o gerente ficou meio preocupado com vocês e tal, eu não quero assustar ninguém. E aquilo me partiu o coração, porque era só um ser humano na rua, assim como eu e minha irmã. E a gente falou, mas você não assustou a gente em nenhum momento, por que que assustaria? Ele, essas coisas às vezes acontecem, eu até me emociono um pouco de falar disso. Essas coisas às vezes acontecem. Eu acho que tenho certeza que nenhum ser humano deveria passar por uma situação dessa. E enquanto a gente descia a rua, ele foi acompanhando a gente assim, mantendo um pouco a distância, como se já soubesse que as pessoas tinham medo dele. E eu e minha irmã, a gente foi se aproximando cada vez mais dele e fazendo com que ele se sentisse humano, porque era o que ele era. Que ele se sentisse visto, sabe? E de uma forma boa, com bons olhos. E a gente foi descendo a rua e ele começou a conversar um pouco sobre o trabalho dele, que ele tinha sido demitido por causa da pandemia, que fechou uma loja de tecidos onde ele trabalhava. E eu e minha irmã, a gente se propôs a ajudar ele. E quando a gente foi chegando no meu condomínio, eu falei pra ele, espera aqui fora um pouquinho, obviamente porque era uma pessoa desconhecida, eu não ia colocar nenhum tipo de desconhecido dentro de casa. Eu falei, espera aí um pouquinho que a gente vai subir e já já a gente desce, com a ajuda que ele precisava. E eu e minha irmã subimos e ele ficou esperando na rua. A rua tava bem silenciosa e como eu não moro num andar muito alto, dava pra eu ouvir bastante coisa do que acontecia na rua. E quando eu tava dentro da sala de casa, eu ouvi ele conversando com alguém. E eu achei estranho, eu fui na sacada, a sacada tava escura e eu fui ver o que tava acontecendo. E eu vi alguém questionando ele do porquê ele estar na minha rua. E aí eu fiquei ouvindo a conversa e ele gentilmente, assim, falando, não, eu só tô aqui esperando umas meninas que elas estão descendo alguma coisa pra mim e não sei o que. E a pessoa questionando ele era só um cidadão na rua, entendeu? E aí a gente foi separar as coisas pra ele e eu ouvi outra voz. E eu fui na sacada, era outra pessoa questionando do porquê desse menino estar aqui na minha rua. Eu e minha irmã entramos em casa com pressa, então a gente acabou não avisando ninguém de casa que a gente estava fazendo essa ação, né? Mas a gente desceu rapidinho pra ajudar ele. E quando a gente desceu, eu tava lá na portaria, a gente tava conversando um pouquinho, passou um carro. E o carro passou e quando chegou na gente parou e baixou o vidro. E a gente, parecia que ia falar com a gente, né? E era uma mulher loira que tava lá dentro. Ela baixou o vidro e falou comigo e com a minha irmã, só se direcionou a nós, como se ele não estivesse do nosso lado. Ela falou assim, vocês conhecem esse rapaz? Aí a gente falou, sim, ele tá com a gente ainda fez questão de falar, ele é nosso amigo. Ela falou, tá, porque eu estava muito preocupada. E eu, minha irmã, preocupada com o quê? Ela só fez assim com a cabeça, fechou o vidro, abriu o portão do condomínio dela e entrou.
E ele super gentil falou, não, ela ficou com medo porque eu tava aqui, ela já deu umas 5 voltas no quarteirão enquanto vocês estavam lá em cima. E ele falava como se fosse algo normal, e eu via aquilo, tipo, isso não é normal. E aí, depois a gente achou que a história já tinha acabado, a gente subiu aqui pra minha casa de novo. E quando a gente chegou aqui, como a família não sabia que a gente estava fazendo essa ação, a gente foi bem surpreendida. Quando entrou e tava todo mundo preocupado. E aí o meu marido chegou, onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Com quem vocês estavam? Tá aqui no grupo do condomínio, todo mundo preocupado. Eu, grupo do condomínio? Preocupado com o quê? Tipo, o que eu fiz pra merecer estar no grupo do condomínio, todo mundo preocupado comigo? Queriam chamar a polícia. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Eles falaram que vocês estavam com uma pessoa muito suspeita lá na rua e estavam querendo chamar a polícia. E eu pensei mais uma vez, o que tornava aquele menino, aquele garoto, uma pessoa muito suspeita a ponto de se chamar a polícia? E de repente você tem as escamas tiradas dos seus olhos e você percebe, cara, racismo existe. E eu, como branca, nunca vou entender a intensidade dessa realidade. E o pior é que muitas pessoas acreditam que não são racistas só porque têm amigos pretos. Mas você acha mesmo que só isso é suficiente? Eu confesso pra vocês que eu tenho pouco conhecimento sobre o racismo, mas eu quero evoluir, sabe? Esse acontecimento me fez perceber que eu quero e preciso evoluir como ser humano para tornar esse mundo melhor. E eu fiquei super assustada de descobrir que metade da população brasileira é preta. Como a gente está no meio a meio, na teoria os índices deveriam ser divididos proporcionalmente. Mas na prática isso está muito longe de acontecer. Por exemplo, na educação, a chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior do que de um branco. Somente uma pessoa em cada 4 formados no ensino superior é negra. 70% das pessoas que vivem em condição de extrema pobreza no país são negras. Já as pessoas de pele mais clara representam 80% das pessoas mais ricas do país. 70% das pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde são negras. A cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. E como você já deve ter percebido nos noticiários, os negros são os que mais morrem em conflitos policiais. E 75% da população carcerária do nosso país, que está presa, é negra. Agora, quem sou eu diante desses dados para dizer que racismo é coisa do passado? E como cristã, eu não posso deixar de lembrar, sabe, que Deus ama a gente tanto, mas tanto, sem nenhum tipo de acepção, que Ele diz que todas as coisas que a gente faz a cada um dos seus filhos é como se estivesse fazendo a Ele. Falta a gente refletir mais sobre nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos olhares, os nossos julgamentos, a nossa forma de enxergar o ser humano. E eu sei que você que acompanha o meu canal tem o desejo no seu coração de ser a pessoa que faz diferente, que ergue a bandeira do amor. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo e vou ficar muito feliz e agradecida se você der um joinha no vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal para outras pessoas. E vou ficar ainda mais feliz se você não faz parte da nossa família, né, aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho para te mandar notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Um beijo na testa, até mais, porque toda a vida importa e a gente tá aqui para lembrar isso.